Essa carta de Tiago é uma carta diferenciada das cartas de Paulo. Geralmente as cartas de Paulo, ela é uma carta que ela é direcionada a uma comunidade específica. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Colossenses, que a Cruzilete acabou de ler, Filipenses. Mas a carta de Tiago, ela é direcionada a toda igreja espalhada no mundo. Especificamente, Tiago está escrevendo essa carta para os seus irmãos judeus que tinham se convertido a Cristo e estavam espalhados no mundo grego da época. Então ele escreve essa carta para fortificar os irmãos, para poder dizer aos irmãos que para se manterem firmes, se manterem consistentes na obra do Senhor. E essa carta, ela tem uma peculiaridade. Ela tem uma peculiaridade. Porque mesmo ela tendo sido escrita no final do primeiro século, nós estamos no século 21, já tem 21 séculos que essa carta foi escrita, ela não perde o fio da meada que também tem a ver conosco hoje. E eu quero falar nessa noite sobre provações e tentações, baseado nessa carta de Tiago. E o mais interessante é que ele começa já falando sobre isso na carta. Porque são duas coisas que podem desvirtuar o crente do caminho de Cristo. Provações e tentações. Uma é exterior, a outra é interior. Então nós vamos aprender com a epístola de Tiago, com essa carta, como que o crente deve lidar com essa situação de tentações e de provações. E Tiago, ele já começa no versículo 1 dizendo o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então a saudação de Tiago, ele fala que ele é servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersação. Por que ele está falando das 12 tribos? Porque toda a igreja na face da terra, ela faz parte dessas tribos. Mas num sentido espiritual, mais amplo. Porque nós sabemos que as 12 tribos eram aquelas tribos lá do Antigo Testamento, né? A tribo de Levi, de Judá, e as outras que lá tem. E as 10 tribos se perdeu no Israel do Norte, capital Samaria, e ficou só as 2 tribos, né? A tribo de Judá e as 2 meias tribos de Manassés em Jerusalém, Judá, a capital Jerusalém. Mas quando o Tiago ele fala as 12 tribos, é no sentido de totalidade, porque 12 na Bíblia representa a totalidade. Então a gente está falando de toda a igreja espalhada na face da terra. Seja para aquela época, ou seja para a época de hoje. E no versículo 2, ele vai começar dizendo o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esses são os benefícios da aprovação. Tiago vai dizer que nós temos que ter motivo de toda a alegria. Toda a alegria, o passardes por várias provações. Vocês lembram quando o apóstolo Pedro, ele tomou uma coça lá dos sacerdotes, lá no templo, e ele ficou sorrindo, e o texto bíblico vai dizer que ele ficou sorrindo por sofrer aquilo pelo nome de Cristo. Ele não sofreu porque ele fez alguma coisa de ruim. Ele sofreu porque ele estava proclamando o nome do Senhor Jesus. Então, quando o Tiago diz que nós temos motivo de ficar alegre quando passar por provações, talvez na cabeça de vocês,
as provações que vocês devem estar pensando são aquelas que normalmente nós conhecemos. Minha filha está na prostituição. Meu filho está no tráfico. Meu marido foi embora. Minha mulher também foi embora. Eu acertei na quadra, podia ter acertado na quina, na loto. Mas Tiago não está falando desse tipo de provações. Provações que o Tiago está se referindo é nós passarmos provações pelo nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Não é essas provações que normalmente, ou quase normalmente, o ser humano sofre. Mas sim provações por causa do nome de Cristo. Porque Jesus não passou provações? Mas por que ele passou provações? Porque ele fez alguma coisa de errado? Porque Jesus não comungou com o sistema vigente da época. Jesus não participou do sistema vigente da época. Ele só ouvia a voz do Pai. E ouvir somente a voz do Pai trouxe a ele uma problemática muito grande que o levou à cruz. Vamos esquecer nesse momento o propósito de Deus. Porque nós sabemos que havia um propósito de Jesus ir para a cruz. Vamos esquecer esse propósito. Porque aquele povo que colocou lá ele na cruz não sabia desse propósito ou não entendeu o propósito. Então vamos tratar isso como uma situação normal. Que não, como se não tivesse o propósito que nós sabemos que teve. Na época de Jesus tinha os essênios, tinha os nazarenos, tinha os fariseus, os saduceus. Tinha várias seitas que Jesus podia ter seguido. Jesus não seguiu nenhuma delas. Jesus só seguiu o que o Pai determinava para ele. E isso trouxe um grande problema, isso trouxe uma grande provação, uma provação a ponto de ir para a cruz. Ele teve uma provação contra o sistema ideológico, o sistema político, o sistema religioso, o sistema financeiro da época. Então, quando o Tiago diz que essas provações trazem alegria, ninguém vai ficar alegre porque um filho está no tráfico. Ninguém vai ficar alegre porque uma filha está na prostituição. Ninguém vai ficar alegre com nada disso que eu estou falando. Mas, então, qual é a alegria que Tiago está dizendo que a gente, quando está na prova, a gente tem que estar alegre? É justamente por sofrer pelo nome de Cristo. Quando nós sofremos pelo nome do Senhor Jesus, nós devemos estar alegres. Porque alguma coisa de bom está para acontecer ou vai acontecer. Há um propósito. Então, Tiago diz isso para nós. E diz mais, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Por quê? Ele diz isso. Porque essas provas, essas provações, elas têm que produzir perseverança em nós. Nós temos que entender que isso pode e vai acontecer. Aqui estamos na entre-safra. Mas na janela 1040, lá você não pode nem abrir uma Bíblia. Se abrir uma Bíblia, já era. É paredão e fuzilamento. As provações lá, pelo nome de Cristo lá, é perder cabeça, é morrer fuzilado. Nós aqui, nós estamos na maresia. Podemos falar de Jesus em qualquer lugar que nós irmos. O trem que não está podendo fazer mais isso. Já é um sinal de alguma coisa que está para acontecer. E vai haver um tempo que a gente não vai poder nem falar de Jesus. Então vamos falar enquanto nós temos oportunidade de poder falar. E também quando não tiver, vamos lá para Timóteo. É falar em tempo e fora de tempo. Então essa perseverança que o Tiago está falando, essa perseverança é nós passarmos por esses problemas, por essas provações e entender que pelo nome de Jesus nós temos que se manter firmes. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E eu posso trazer para vocês, por exemplo, uma prova de perseverança, de provações. O sistema religioso, eu sempre trago o sistema religioso porque eu sou crente, eu tenho que falar
das coisas da parte de Deus. O sistema religioso, ele está aí. O motivo de ter uma igreja diferente da outra, isso não quer dizer nada. Porque o mundo muda. Quando o Tiago escreveu essa carta, o mundo era um. Hoje o mundo é outro. Então as coisas mudam. Na época, talvez, de Tiago, com certeza não tinha denominações. Hoje tem denominações. Cada uma tem o seu costume, a sua doutrina, né? As suas práticas religiosas, os seus dogmas. Mas o que o Tiago está dizendo para nós, que isso não pode interferir naquilo que é primordial, que é viver no caminho do Senhor. Seja lá no primeiro século, quando ele escreveu, seja hoje. As mudanças periféricas, elas não podem mudar o que a palavra nos ensina. Mas o que nós vimos hoje é que essas práticas, essas mudanças, de lá para cá, elas têm sucumbido à palavra de Deus. As pessoas estão indo para as denominações porque elas têm que estar lá, porque hoje é domingo, elas têm que estar na igreja. Elas têm que adorar a Deus, porque hoje é dia de cear. Mas elas têm que estar lá, não por causa disso somente, mas entendendo o motivo pelo qual ela tem que estar lá. Porque senão a gente foge desse caminho que Tiago está nos apresentando. Não importa se aqui a gente rodasse, se aqui a gente falasse língua, se aqui a gente desse cambalhota, mas desde o momento que eu entenda o Evangelho de Cristo. Porque seguir a Cristo e ter conhecimento do Evangelho dele é morrer crucificado e ressuscitar. É para isso que nós estamos no caminho, para morrer e ressuscitar. E quando eu digo que é para morrer e ressuscitar, eu não estou falando isso no sentido literal, mas no sentido espiritual. Porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou para a vida eterna. E assim será para aqueles que creem nisso e estão no caminho buscando isso. Que nós vamos morrer. Mas naquele grande dia, quando o Senhor vier, nós iremos ressuscitar. Então, viver na vontade do Senhor é isso. E a igreja de Cristo hoje, eu falo igreja de Cristo, né? O sistema religioso, ele está muito a par disso daí. Muito fora disso, fora demais disso daí. E é por isso que Tiago fala que as provações têm que causar alegria. Se a gente passar por uma provação por causa de Cristo, tem que causar alegria. Tem que causar. Não pode ser tristeza. Tristeza é... Minha filha está lá na prostituição, meu filho está no tráfico, meu marido, minha mulher foi embora. Isso é tristeza. Agora, você está falando que essas provações têm que causar alegria na gente? Aí eu dei o exemplo de Pedro. Tomou uma coça, mas ficou alegre, porque sabia que aquela coça que ele tomou foi por causa do nome de Jesus. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Então, o crente, ele vive em dois fogos. Não o fogo pentecostal, não. Ele vive em dois fogos. Um é da provação e o outro é da tentação. Porque essa provação ela é externa. Ela é externa. Cabe você, cristão, querer seguir a vontade de Cristo, ou cabe você querer seguir a vontade do sistema religioso. Porque para seguir esse sistema religioso você não vai ter aprovação nenhuma. Basta fazer a vontade daquela, sei lá, daquela denominação, daquele líder que está na frente. Basta você fazer o que ele está mandando, unido, unité, salame, amigo, é assim, entendeu? Quando a gente brigava de criança, aquela brincadeira de criança, tudo que o mestre mandar, faremos todos. Se não fizer, ganha um bolo. E aí vai estar tudo certo, ninguém vai passar por provação. Mas se vocês começarem a pensar no que o Tiago está falando, se vocês começarem a viver Cristo de fato e de verdade na vida de vocês, vocês vão ter provações. E principalmente perseguições. E não vai ser por parte do mundo, não. Vai ser por parte, às vezes até de próprios irmãos nossos. Então esses dois fogos que nós vivemos é o
acabei de falar, esqueci, das provações e das tentações. Então agora vamos lá para o versículo 12. Do mesmo livro, do mesmo capítulo. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vocês percebam que todos os seguidores de Cristo, todos os seus apóstolos, todos aqueles homens que seguiram o Senhor, todos eles foram martirizados. O único que morreu de morte natural, porque foi propósito do próprio Senhor, foi João, que foi lá para a ilha de Patmos para poder ter, né, a visão lá do Senhor, escreveu o livro de Apocalipse, e a história diz que quando ele volta, ele ainda fica um tempinho aqui, depois morre, mas morre de morte natural. Foi o único. Todos os outros foram martirizados. Paulo morreu decapitado, Timóteo apaulada, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Isaías cerrado no meio, Isaías apedrejado. Mas porque eles pregavam Cristo. Apedrejado. Porque eles pregavam Cristo. Eles não ficavam no oba-oba, eles falavam da palavra, independente do que iria acontecer ou não. E hoje a gente fica assim, não, irmão, ele Deus, não, irmão, não posso fazer isso não, senão pastor, não posso falar aquilo, não posso fazer aquilo. Irmão, se você está falando dentro do que diz a palavra do Senhor, sem ideologia humana, sem nada, o que vai acontecer é o que Tiago fala. Sorria. E assim aconteceu com Cristo, com nós vai acontecer da mesma forma. Se realmente nós somos cristãos e realmente seguimos a Cristo de fato. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos os que amam. O livro de Hebreus, ele tem um parecer. Ele tem uma temática parecida, melhor dizendo, com a Epístola de Tiago, a Epístola aos Hebreus. Porque o escritor de Hebreus, ele também está escrevendo para os seus irmãos judeus, que se converteram a Cristo. Mas que agora, por causa da perseguição dos próprios irmãos judeus que não tinham se convertido, eles estão voltando às práticas que eles tinham antes. E o escritor de Hebreus, que também é um judeu convertido, não se sabe quem escreveu, uns falam que é Paulo, outros falam que é Apolo, mas o que interessa é que está escrito, e o que está escrito é que eles não voltem a praticar as coisas que eles faziam, porque tudo aquilo era uma sombra, tudo aquilo apontava para Cristo. Tanto que o escritor ele começa o livro falando de Jesus, da superioridade de Cristo, para depois ele entrar nos assuntos que ele quer entrar. Aí ele vai falar que Cristo é superior a Moisés, que é superior aos anjos, que é superior ao sacerdote do Antigo Testamento. Ou seja, Cristo é superior a tudo. Bom, se ele é superior a tudo, por que eu vou voltar a praticar as coisas que estão abaixo de Cristo? E aqui, o Tiago escreve para os seus irmãos também, que estão espalhados no mundo grego da época, mas não nesse sentido deles voltarem porque eles estão voltando às práticas judaicas, não. É para que eles possam entender que essas provações, elas vão acontecer, e essas tentações também, que nós vamos entrar nas tentações, mas que nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos ter discernimento e sabedoria. E sabedoria a gente não vai encontrar em livro. Sabedoria a gente aprende com o decorrer do tempo. Sabedoria a gente aprende com os mais velhos, com os mais antigos. Com a nossa avó, com a nossa mãe que contava de histórias. Não existe livro didático para te ensinar sabedoria. Sabedoria você aprende dessa forma. Ou com as pancadas da vida, com os acontecimentos, ou com os ensinamentos dos mais antigos. E essa perseverança, ela tem que vir acompanhado dessa sabedoria, desse discernimento. De entender
que quando você passar por uma provação ou por uma tentação, você precisa ficar firme na rocha. Que você não esqueça o propósito pelo qual você está passando pelaquela provação. E o propósito pelo qual você está passando pelaquela tentação. Porque o crente vai estar sempre passando por provações e vai estar sempre passando por tentações. Isso aí é até a vinda de Cristo. O próprio Jesus passou, vocês não vão passar? Eu não vou passar? Versículo 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, são as duas coisas que o crente ele vai passar enquanto estiver nessa terra. As provações que são externas, que vai vir de fora. As provações. E as tentações que são internas. Porque é da nossa carne. Lembra do apóstolo Paulo? Da briga entre o espírito e a carne? É da nossa carne. Porque isso já está incutido em todos nós desde quando Adão pecou lá no paraíso. A nossa carne ela já veio já contaminada de fábrica, com data de validade vencida. Entendeu? A gente envelhece por causa de quê? A ideia era ninguém envelhecer. Tanto que os primeiros homens da Bíblia viveram 300, 400 anos, 150 anos. Mas aí Deus vai falar para Moisés ou para Abraão, não me lembro agora, foi para Moisés que ele falou isso. Não me lembro agora exatamente. Que a idade do homem seria 110 anos, no máximo, como atingiria. Eu nunca vi, se alguém conhece aí, eu não conheço, alguém que chegou além de 110 anos. 120 anos. Não, 120? 120? Então, perdão, 120. Senão vocês leem Bíblia, tá vendo? Isso aí, a igreja tem que ser isso aí. 120 anos. Eu não vi ninguém chegar até 120 anos. Já chegou alguém? Alguém conhece alguém que chegou a 120 anos? Então, mas 120 não chega. Se chegar, se passar disso, Deus é mentiroso. Então perceba que hoje a gente não consegue viver nem... Tem gente que está não chegando nem aos 80, nem aos 90. Está difícil. Muito difícil. Então Tiago, quando ele apresenta agora a tentação, ele fala que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque ele vai defender o quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo ninguém atenta. Até porque, se Deus fosse tentado pelo mal, ele não podia ser espírito. Penso eu. Ele não é espírito. E como que Deus vai ser tentado pelo mal? Se aqueles que se rebelaram foi ele mesmo que criou. Então, irmãos, essas duas coisas que vivem constantemente no meio cristão, provações e tentações, elas vão viver até a vinda de Cristo. E eu acredito que isso é a maneira pela qual Deus quer de nós, quer saber se nós realmente estamos com Ele ou não. Eu fiz um vídeo hoje de tarde que eu estava falando sobre Adão e Eva. Está lá, Adão e Eva no paraíso. Perfeito, sem pecado, não é isso? Aí Deus me coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal e fala, vocês podem comer qualquer coisa aqui, mas não comem dessa aqui não. Não era mais fácil não ter colocado a árvore ali? Mas o problema é que o mal já existia quando Adão e Eva foi criado. Então ele deu a opção para o homem, está falando até sobre a questão de predestinação e livre-arbítrio. Então, se Deus colocou aquela árvore, penso eu, e nós aprendemos que era para obedecer. Mas, de uma certa forma, quando a serpente aparece, cria uma certa vontade em Eva, pelo aquilo que ela ouviu.
isso que as pessoas falam que a mulher vai muito pelo que ouve, né? E o homem vai muito pelo que vê. E aí a serpente fala pelo que há. Não, Deus falou isso, que sabe que o dia que você comer, você vai ficar igual a ele. Falei isso sobre a questão do livre-arbítrio. Aí eu estou falando isso porque quando tem a provação e a tentação, nós temos duas coisas que vai seguir a gente até a vida de Cristo. E são essas duas coisas que vai dizer para nós se nós vamos ficar e vamos se manter fiéis com Ele ou não. Porque isso vai estar sempre no nosso meio. Por mais que eu seja aquele cara santarrão, que eu pratique todas faça todas as práticas religiosas que as denominações ensinam, que eu jejuo, que eu seja ungido com azeite, que eu suba monte, que eu faça o que for. Eu posso fazer o que for. Tudo isso pode me ajudar espiritualmente. Mas eu nunca vou deixar de ser carnal. Nunca vou deixar de ser carnal. E às vezes é isso que faz com que muitos irmãos se percam. E aí, quando mete o pé na jaca, aí já meti o pé na jaca, eu vou continuar metendo o pé na jaca. Por não entender isso. E graças a Deus aqui eu creio que vocês entendam. Nós somos carnais e não tem como tirar isso de nós. O pecado já está em nós. Isso quer dizer que eu tenho que pecar. Eu estou dizendo que por mais que eu busque a santidade, é claro que é para fortalecer o meu espírito, porque Paulo falou que tem uma briga tremenda e nosso espírito tem que estar sempre vencendo essa carne. Mas Tiago está nos dizendo que são as duas coisas que fazem com que o crente, se não vigiar, cai. Provações e tentações. Só que as provações, elas não são aquilo que eu falei já para vocês, para não ficar repetitivo, mas sim o que vier acontecer conosco por proclamar o nome de Jesus. De forma correta, que eu estou falando. Porque proclamar, todo mundo fala que Jesus cura, salva e liberta, que Ele é o Filho de Deus, que é isso, que é aquilo outro. Eu estou falando, mas proclamar de uma forma correta e com entendimento. Essas são as provações. E as tentações estão dentro de nós. Vou ler mais uma vez. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E essa cobiça pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Porque, infelizmente, dentro da igreja, quando se fala em cobiça, quando se fala em pecado, as pessoas, a nossa mente já está voltada para o pecado sexual. Mas essa cobiça, ela pode ser qualquer coisa. Eu posso ser um cara que não posso ver nada dos outros, dando mole que eu quero pegar. Eu posso ser aquele cara que não me negocia com dinheiro. A cobiça pode ser qualquer coisa. Então, para a gente finalizar isso, essa palavra, Tiago, ele deixa bem claro para os irmãos, tanto nós quanto os irmãos do século I, que nós precisamos ser conscientes, nós precisamos ter discernimento e nós precisamos ter perseverança. Não deixar que essas coisas, ou seja, das provações, ou seja, das tentações, faça com que a gente se desvie da nossa meta, da nossa direção para a cruz. Nós temos que chegar lá. Essas coisas vão acontecer. Vão acontecer porque nós somos humanos e vai acontecer porque o mundo jaz do maligno. Mas nós não devemos relaxar. Temos que perseverar nessa fé. Vai ser essa perseverança que vai nos levar, naquele grande dia para quem crê, se encontrar com o noivo. A igreja de Cristo vai se encontrar com o noivo. E não é a pescadores de almas, não é a universal do reino de Deus, não é a Assembleia, a Batista, a Metodista. A igreja é a igreja universal que não é do reino de Deus. É a igreja que vai estar na condição de se encontrar com o noivo. E quando eu falo igreja, eu estou falando de cada um irmão, cada um de nós. Eu estou falando no templo, eu estou falando dos irmãos. A igreja que vai subir são aqueles que vão estar salvos.
Então nós precisamos perseverar nesse caminho. Precisamos ter consciência de que vamos passar por isso? Vamos. Mas temos que ficar firmes. Temos que ficar firmes. Se realmente quisermos ter um encontro com o Senhor. Não vos enganei, irmãos. Perdão. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai, das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, o que Tiago está falando aqui para nós, que o que é perfeito é lá do alto. Não adianta a gente andar em imperfeição aqui na terra e depois querer alcançar a perfeição naquele grande dia. E aí, eu vou usar uma fala que eu e a Conceição temos ouvido muito aí. Aquele que não andar em perfeição aqui, ele vai queimar no mármore do inferno. É o que nós escutamos. Irmãos, se existe mármore no inferno, eu não sei. A realidade é o seguinte: a nossa vida tem que ser pautada nos caminhos de Cristo. As tentações vão vir, as provações vão vir, mas temos que permanecer nesse caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. E não tem vida, e não tem caminho, se não for através de Cristo. Então é isso que Tiago fala para os irmãos do primeiro século, e essa carta de Tiago, ela serve para nós também hoje, que mudou muitas coisas de lá para cá, sim, mas o caminho continua sendo o mesmo. É Cristo. Não interessa se eu estou numa igreja de reteté, não interessa se eu estou numa igreja batista que não tem reteté, não interessa. Isso é situações periféricas. O centro tem que ser Cristo. Tem que ter Cristo. Tem que ter Cristo. Isso é que interessa para nós. Que nessa noite, irmãos, nós possamos compreender e entender que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, as provações, as tentações, elas vão estar caminhando junto conosco. Cabe a nós, meros seres humanos, entender isso e querer, naquele grande dia, subir conosco para o céu. E se abster da melhor maneira possível dessas coisas. Amém? Então essa palavra que eu deixo para vocês nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar aqui a diaconisa Raquel, a diaconisa Eliette, em nome de Jesus, para nós estarmos aqui fazendo nossa ceia.